Um garoto pobre que sugava sua família mais do que tudo teve a oportunidade de voltar à vida para poder reparar os seus erros, se tornando assim guarda-costas de uma garota que era filha de uma família muito rica e consequentemente ele acabou ficando muito rico também. Porém, para manter esse emprego que continuaria a mudar a vida de sua mãe e de sua irmã, ele precisaria garantir que essa garota que estava sendo alvo de bandidos profissionais ficasse em segurança. Em uma espécie de altar, um jovem que se intitulava Divindade de Ziwei pedia aos deuses para que permitissem que ele voltasse à vida na Terra para poder espiar pelo seu passado. Sendo assim, no ano de 2017, mais especificamente em maio, o jovem garoto conseguiu retornar para o mundo humano, provavelmente em um universo paralelo. Aparentemente, o garoto tinha ido parar em algum tipo de faculdade ou coisa do tipo, e começa a ficar emocionado por ter conseguido voltar para reparar os seus pecados. E o nome do prota é Wu Ji, e dessa vez ele não iria permitir que ele mesmo prejudicasse sua família. Já no seu quarto no dormitório, ele decidiu que precisava ganhar dinheiro rápido para poder mudar a situação de sua família. Como ele não tinha tempo para trabalhos mais demorados, tentou procurar um meio de ganhar dinheiro rápido, até que de repente chega alguns colegas de quarto dele para poder atazanar a vida do prota, e eles queriam que ele fizesse algo para que todos eles pudessem comer. Porém, quando Uji ignorou completamente os franguinhos, um dos jovens começou a ficar revoltadinho, dizendo que iria contar para o colégio inteiro o segredo dele, que ele na verdade não era de uma família rica e era apenas um pobre fingindo ser rico. E já cansado daquela conversa toda, ele decide se retirar dizendo que eles estavam livres para falar toda a verdade. Ao sair dali, ele pensava que tinha que encontrar uma maneira de recuperar o seu cultivo, e vemos o prota vendendo seu notebook que sua mãe demorou um bom tempo para poder comprar para ele, enquanto ele apenas fingia dar uma de rico somente para poder sair com algumas garotas, chegando até mesmo forçar sua mãe a mandar dinheiro para ele quando ficava sem nada, fazendo assim a saúde dela piorar dia após dia graças ao seu egoísmo. Uji ouve alguém chamando pelo seu nome, e ao olhar na direção de quem o chamava, percebe que na verdade era sua irmã mais nova. Com isso, ele se lembra de que em sua vida anterior, a irmã mais nova dele foi arrastada para sua bagunça, e a pressão que ele colocava em cima dela acabou a forçando a se retirar daquele mundo. Quando ela pergunta se tinha alguma coisa de errado com ela, ele apenas disfarça, já que na verdade estava muito feliz por poder rever sua irmã. Ela então começa a procurar por alguma coisa em sua bolsa e tira um envelope com $5.000 que tinha ganho com seu emprego de meio período, entregando para ele o dinheiro e pedindo para que ele não incomodasse mais sua mãe com isso, já que ela descobriu que ele tinha ameaçado sua mãe que sairia do colégio se ela não desse esse dinheiro para ele, e sabia também que ele vivia brincando com seus amigos, desperdiçando seu dinheiro à toa, falando para ele cair na real de uma vez por todas. Ao deixar ele com um pacote de dinheiro, o prota disse que ele não precisava daquilo e ela poderia guardar e usar em sua escola, e aqui ela revela que tinha desistido de estudar, já que tinha uma montanha de dívidas em casa e sua mãe não conseguiria pagar uma quantia tão grande sozinha, portanto ela parou a escola para poder trabalhar e ajudá-la com as contas. Quando Uji ouve o que sua irmã mais nova diz a ele não se aguenta e acaba abraçando ela, fazendo ela achar um pouco estranho essa atitude dele, mas ele queria apenas se desculpar com sua querida irmã. Depois ele pede que ela desse a ele alguns dias e que confiasse nele que ele resolveria esse problema, fazendo ela pensar que tinha algo de diferente no nosso prota naquele dia. Temos agora uma visão do nosso protagonista comprando algumas coisas, e ele parte para um local mais isolado em uma pequena floresta que tinha por ali, até que ele começa a preparar algum tipo de sopa para poder recuperar o seu cultivo, já que na Terra quase não existia energia espiritual para ele poder fazer isso. O preparo da sopa acabou sendo um completo sucesso, e ele logo decide tomá-la para ver se conseguia recuperar pelo menos um pouco de seu cultivo. Em seguida, ele se senta para poder cultivar, dizendo que tinha 5 tipos de cultivos, e o que ele estava praticando era o conjunto mais eficaz dos métodos superiores, já que ao atingir o estágio 1 desse cultivo, a força dele superaria facilmente a de um humano comum. Uma hora depois, ele conseguiu finalizar o cultivo no estágio inicial com sucesso, e agora estava preparado para colocar seus novos planos em ação. Após adquirir um estágio inicial desse cultivo, ele começou a pensar em uma maneira mais rápida para poder conseguir ganhar dinheiro, e encontra um lugar que aparentemente era um lugar promissor. Já dentro desse local, que parecia mais como uma lan house, ele navegava na web em busca de um método para arrecadar uma grana rapidamente, até que ele encontra com uma solicitação que pagaria 20 milhões para poder proteger a filha de um magnata, e ao ver essa proposta quase que irrecusável, ele acabou aceitando essa missão. Ele então recebe uma ligação de seu contratante e pede para que ele mandasse alguém ir buscá-lo no lugar em que ele estava. Aparentemente nosso prota estava falando com esse senhor, onde sua secretária pergunta se a pessoa que ele falava no telefone era de fato confiável, e ele responde que na verdade já era um milagre alguém ter aceito essa missão. 1h30 depois, Uji chega na mansão de seu contratante, e finalmente o senhor se apresenta como Su Wen, pedindo para que o prota entrasse em sua residência, mas ele disse que gostaria de caminhar um pouco enquanto conversavam, e assim o senhor aceita a proposta dele. Su Wen explica que tinha inimigos no mundo dos negócios, e há pouco tempo ele passou algumas informações sobre ganhos ilegais à polícia, portanto seu inimigo estava sendo procurado e não esperava que ele tentaria usar sua filha para poder se vingar dele. Depois de um tempo, Uji diz que a casa dele era bem calma, apesar de estar bem cheia, percebendo rapidamente que ele tinha vários seguranças, mas diz em seguida que contra profissionais aquelas pessoas não ajudariam a manter sua filha em segurança. De repente, um senhor que era chamado de Li Yue e seu
seu discípulo Zhao Chuan chegam na presença de Su Wen e de Wu Ji. Lin diz que gostaria de contratar mais ajuda, mas quando ouviram quem era seu oponente, a maioria das pessoas recusaram imediatamente, e tenta confortar Su Wen dizendo para que ele não desistisse ainda, e ele faria de tudo para poder ajudá-lo a encontrar uma solução para esse problema. Ao perguntar quem era o jovem rapaz que estava ali, ele apresenta nosso protagonista, e como ele era jovem demais, o discípulo de Lin pergunta se ele achava que valia 20 milhões, e os velhotes pediam para que ele não arranjasse uma briga com aquele que tinha ido ajudá-los. E quando Su Wen pergunta para Wu Ji qual eram seus planos de segurança para sua filha, o prota pede para que ele removesse toda a vigilância e guarda-costas ao redor. Lin pergunta se ele estava tentando atrair o inimigo apenas para se mostrar, já que facilmente ele não cairia em um truque tão simples, mas Wu Ji diz que na verdade pediu isso porque eles eram fracos demais e só acabariam atrapalhando na operação, chegando a dizer que até o mestre Lin e seu discípulo mal estavam qualificados para poder permanecerem ali. Isso acabou deixando Zhao bem nervoso, fazendo com que ele perdesse a paciência e desafiasse nosso protagonista, que responde dizendo que ele sequer estava qualificado para poder testá-lo, e como se não bastasse, ele diz que se quisessem realmente testar ele, poderiam ligar para todos os guardas que podiam lutar e irem para cima dele de uma vez só. Seguido disso, vemos que os guardas pelo visto aceitaram o desafio de Wu Ji, e estavam ali para poder tentar dar uma lição a ele, e o jovem Zhao pensava que ele duraria apenas alguns segundos naquela luta, e finalmente todos os soldados que ali estavam partem para cima de Wu Ji sem dó nem piedade. Mas o que eles não esperavam era que facilmente ele desviaria dos golpes deles, e repentinamente ele causa uma espécie de explosão ou alguma coisa do tipo, fazendo com que todos os guardas que estavam ali fossem arremessados para o alto, deixando os velhotes juntamente com Zhao impressionados com o tamanho poder em um rapaz tão jovem. Isso ainda não tinha sido bastante, e Wu Ji chama Zhao também, já que ele estava dando uma de durão há pouco tempo atrás, e sem pensar o jovem discípulo parte para cima do nosso protagonista, mas sinceramente isso acabou não sendo uma boa ideia. Com apenas um golpe leve, Wu Ji arremessa o jovem para longe sem muitas dificuldades, fazendo com que ele se chocasse contra uma árvore. Depois dessa demonstração de poder, o velho Lin pede desculpas para Wu Ji, já que ele tinha se enganado ao seu respeito, dizendo que mesmo Liu, que tinha acabado de romper o reino de Zun, não era páreo para ele, deixando todos os outros impressionados com o tamanho talento em um rapaz tão jovem. E finalmente a bela donzela, que era filha de Su Wen, desperta de seu sono. Já dentro da mansão, Su Wen elogia o prota pelas suas habilidades, dizendo que a segurança de sua filha estava nas mãos dele, e pergunta se tinha mais alguma coisa que ele poderia fazer, e Wu Ji responde que tinha duas coisas. Uma delas seria ele adiantar o depósito de 20 milhões, e a segunda era que tudo o que ele dissesse valia para a segurança de sua filha, e disse que precisaria do depósito o mais rápido possível, já que precisaria sair por um dia no dia seguinte. Portanto, era para ele deixar sua filha ir com ele, e por falar na filha, ela finalmente decide aparecer, e seu nome era Jackie, de 19 anos. Eu ainda preciso falar alguma coisa? Eu acho que não, né? A saúde tá em dia. Seu pai dá uma bronca nela por ela ter saído daquela maneira, já que tinha convidados em casa. Porém, como ela só ficava em casa todos os dias e só podia comer e dormir, ela não sentia necessidade de usar outros estilos de roupas. Ela então pergunta quem era a pessoa que estava em sua residência, tomando chá relaxadamente enquanto o caos estava para acontecer, e seu pai diz que era um hóspede estimado, e ele seria quem iria protegê-la, portanto não era para ela ser desrespeitosa com ele. Com isso, Wu Ji diz que ela iria seguir seu plano por um mês inteiro, e que ele não iria restringir sua liberdade apesar disso, e ela diz que então gostaria de sair, e ao lançar um olhar para o pai da garota, ele acaba cedendo aos caprichos de sua filha, mas ela teria que acompanhar Wu Ji no dia seguinte e teria que segui-lo de perto, além de não ter permissão para correr em lugar algum, e aparentemente ela tinha aceitado as condições, mas na verdade ela estava planejando ignorar completamente o que seu guarda-costas dizia. No dia seguinte, enquanto Wu Ji via que seu depósito de 20 milhões finalmente tinha caído em sua conta, ela pedia para que seu motorista fosse para uma metrópole, para que ela sim pudesse fazer algumas compras, mas o prota disse para que ele fosse para a universidade em que ele estudou. Com isso, a garota mimada acabou perguntando a quem o motorista iria ouvir, e ele disse que seguiria o plano de Wu Ji. Com isso, a jovem garota pede para que eles parassem o carro, pois ela iria trilhar seu caminho sozinha, e o motorista estava apenas esperando pelo comando do prota, e quando ele pede para que ele parasse finalmente o carro, ela se dá conta de que estava em um local completamente deserto, e rapidamente volta para dentro do veículo, apesar de estar um pouco emburrada com essa vergonha. Wu Ji então diz que se ela cooperasse com ele, assim que ele terminasse seus afazeres, iria ir com ela para onde ela quisesse ir, e ela acaba aceitando a proposta dele. Eles então chegam finalmente na universidade em que ele estudava, e vemos que os caras de lá faziam de tudo para poder chamar a atenção dela para si. Esses são os que a gente chama de gado de última classe. O prota pede para que ela o acompanhasse, e apesar de estar um pouco receosa de fazer isso, ele diz que se ela quisesse ir às compras era melhor ela seguir ele. Depois disso, ela não teve muitas opções além de fazer o que ele tinha pedido, e eles vão até o quarto que ele dormia. Chegando lá, eles encontram com seus colegas de quarto, que estavam jogando MOBA para poder descontrair um pouco. Eles pensaram que Wu Ji tinha levado a garota para eles, mas na verdade não era bem isso. Quando eles começaram a mexer com a loirinha, ela se esconde atrás de seu guarda-costas, para que ele pudesse protegê-la, e pelo visto seus colegas não estavam gostando nada do jeito que o prota estava olhando para eles. Já que aquilo não foi o bastante, ele usa uma técnica que começou a invocar algumas cabeças de caveiras, que deixou os garotos com certas áreas tranquilas
trancadas ao ponto de não passar sequer vento. Depois desse choque, eles pedem por misericórdia e se arrependem amargamente do que tinham acabado de fazer. A garota então pergunta o que tinha acontecido com eles, e o prota diz que na verdade aquilo era apenas uma ilusão, e pede um pouco de tempo para que ele pudesse arrumar uma muda de roupa, e aí eles iriam embora. Já dentro do carro, ele falava com alguém no telefone e perguntava a localização da pessoa para que ele pudesse ir até ela. Chegando no local, eles percebem que era um tipo de café onde as garçonetes se vestiam de empregadas, e a garota, que eu já nem lembro mais o nome, pergunta se ele tinha aquele tipo de passatempo, mas ele na verdade estava apenas atrás de sua irmã pelo visto. Por fim, eles são orientados até a mesa em que eles iriam se acomodar, e ele pergunta se tinha alguma pessoa chamada Mushin ali, que era sua irmã, e a jovem garçonete diz que ela estava trazendo a comida para eles. Falando nela, ela aparece repentinamente como uma bela bandeja, até que de repente ela acaba recebendo um tapa onde não devia, e o jovem arrogante diz que ela tinha feito ele esperar por muito tempo, despertando assim a fúria do irmão mais velho dela. O nome do cara era Aren, de 23 anos, e ele era herdeiro único dos negócios de sua família, e pedia para que ela se sentasse ao seu lado para fazer companhia a ele. Porém, ela delicadamente pede licença a ele, já que ainda tinha trabalhos para poder fazer. O cara mimado então pede na frente de todos para que ela se tornasse sua namorada, e faz chantagem com ela dizendo que sabia que sua família era pobre, e ela tinha um irmão que não era muito útil, e diz que com ele ela iria viver uma vida muito rica, enquanto estivesse com ele. Porém, como ela se valoriza acima de tudo, ela recusa gentilmente o pedido do mimado. Depois dessa rejeição em público, ele propositalmente derruba água nele mesmo, e fala para o chefe do local que foi ela quem derrubou, portanto era para ele pedir para que ela limpasse aquilo. O chefe então, quando estava prestes a agredir Mushin, nosso prota aparece segurando o braço dele, e em seguida o lança para longe como se não fosse nada, deixando sua irmã impressionada pelo seu irmão mais velho estar em seu trabalho, e a loirinha também, pois não sabia sequer a verdadeira força dele. O pivete mimado então aparece querendo tirar satisfação com o prota, mas somente com um tapa ele coloca o sem noção no seu devido lugar, que se achava demais somente por ser herdeiro de um grupo de propriedades, dizendo que Uji estava pedindo pela morte agredindo ele, até que de repente a garota loira, que tinha uma posição social bem maior do que a dele, solta uma leve ameaça, fazendo com que ele fugisse dali com o rabo entre as pernas, já que não queria se meter em confusão maior ainda do que aquela. Ele então diz que Uji devia alma a ela, mas na verdade era o mimado que devia a vida dele a ela, já que facilmente ele iria acabar com a raça dele. Mushin então pede para que eles deixassem aquele local, e ele pergunta o porquê de ela estar trabalhando meio período ali, e ela simplesmente responde que era porque eles pagavam bem, fazendo assim com que nosso protagonista ficasse impressionado com sua irmã ter que suportar todo aquele tratamento por sua culpa. Quando ela menciona que ainda não tinha mudado de roupa, ele pergunta para Su se ela conhecia algum lugar onde eles poderiam comprar algumas roupas para ela, e essa era a oportunidade que ela estava esperando. Já na loja, sua irmã finalmente escolheu uma roupa que era do seu agrado, mas ao olhar o valor da roupa achou cara demais e não iria comprar. Porém, Su diz que seu irmão era rico o suficiente para poder comprar a loja inteira se ele quisesse, portanto algumas roupas não seriam nada. Ela explica também que agora ele era seu guarda-costas e seu salário era bem alto. Depois disso, ele diz que transferiu $200 para ela e pediu para que sua irmã guardasse uma parte para ela e o restante entregasse para sua mãe. Ela pergunta como ele conseguiu ficar rico do nada, e ele diz que conheceu um mestre misterioso que o ensinou as artes marciais, por isso ele mudou. Mas aparentemente ela não acreditou muito na história dele, mas ainda assim ficou muito feliz por finalmente seu irmão ter mudado, e disse que contaria para sua mãe sobre a mudança dele. Quando ela sai, a senhorita Su se pergunta se seu guarda-costas na verdade tinha algum tipo de passatempo duvidoso, porém ele estava apenas feliz por ter ajudado sua irmã. Ela então pergunta como ele iria pagá-la por ela ter ajudado ele, e ele diz que iria segui-la para onde ela quisesse ir durante o resto do dia, e eles decidem ir às compras já que ela não aguentava mais esperar para poder comprar algumas roupas. No final do dia, ele era apenas um burro de carga, chegando a carregar todas as compras sozinho. Já dentro do carro, ele percebe uma presença repentinamente, e enquanto voltavam para casa, vemos que a intuição dele estava certa. No meio da estrada havia uma árvore que tinha caído, e o motorista sai para averiguar o que tinha acontecido, até que de repente um projétil em alta velocidade estava prestes a acertá-lo, mas lentamente o projétil parou graças ao poder de Uji, e diz que esse tipo de truque jamais funcionaria com ele, e iria se divertir com eles, lançando de volta para seus donos o projétil que eles tinham lançado em cima do motorista, acabando com os dois de uma vez só. Su então desperta de seu sono e pergunta o motivo de seu motorista estar de joelhos no chão, e ele responde que eles tinham caído em uma emboscada. Ela então começa a sentir o cheiro estranho pelo ar, e percebe tarde demais que era gás alucinógeno, caindo assim no chão. Com isso, o protagonista decidiu mostrar algumas habilidades que ele possuía, e de repente os bandidos que fizeram tudo aquilo apareceram, dizendo para seus irmãos terem cuidado e se apressarem para mover o alvo deles. Mas o que eles não esperavam era que do nada Uji apareceria perguntando a qual organização eles pertenciam, deixando eles assustados no início, mas logo eles partem para cima dele pensando que ele sozinho não seria páreo para todos juntos. Como o Uji era gentil demais com seus rivais, ele decidiu apenas usar uma folha para acabar com seus adversários, e facilmente ele consegue derrotar um após o outro, deixando o líder deles impressionado com tamanha habilidade de um mestre nas artes marciais. E uma última vez, nosso prota pergunta a qual organização eles pertenciam, porém o jovem se recusava a passar qualquer tipo de informação para ele, e toma alguns docinhos para poder dormir para sempre. O Uji pensa que tinha sido descuidado ao permitir
que o jovem rapaz ceifasse sua própria life, e usa suas habilidades para poder remover aquela árvore que estava caída no meio da estrada, com apenas uma pequena parcela de seu poder. E quando ele se aproxima da senhorita Sue, ele esperava que ela não acordasse, já que eles poderiam ter problemas se ela despertasse exatamente naquele momento, mas pelo visto isso acabou acontecendo mais cedo do que ele esperava. Se você quer ver a continuação dessa obra, não esquece de fortalecer com seu like, e se possível eu gostaria que você também compartilhasse esse vídeo. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Um forte abraço e tamo junto!